Alô, amigos do canal. Para quem gosta de história antiga, a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades lá do passado, né? E eu separei aqui para nós a Grécia, né? Especificamente, vamos falar um pouquinho sobre Esparta, né? Segundo a historiografia, essa cidade ela foi fundada pelos dórios em algum momento do século X a.C. A sociedade de Esparta era conhecida por uma das polis com maior território sob seu controle. Esses servos, eles formavam a maior classe social de Esparta, os zilotas. E eles eram a classe mais baixa. Os membros da aristocracia eram os esparciatas, que detinham o status de cidadãos espartanos. Eles também eram militares com alto treinamento e formavam a tropa mais bem preparada do exército espartano. Dedicavam sua vida ao treinamento militar, iniciado aos 7 anos de idade, estendendo-se por toda a vida. Por isso eram tão rígidos como classe dos zilotas. Eles ocupavam exclusivamente da política e de seus treinamentos militares. Um outro grupo também que compunha aquela sociedade eram os periecos. Esse grupo era formado por homens livres que não tinham direitos políticos. Falando sobre um pouco sobre a política de Esparta, os esparciatas eles eram os únicos que participavam na política espartana, ou seja, opinavam e tomavam decisões. Como somente a aristocracia participava do sistema político espartano, a cidade de Esparta foi classificada como uma polis aristocrática, ou seja, só os esparciatas eles negavam o direito do restante da população. Ou seja, uma minoria exclusiva, poder de poucos, oligarquia, como eu falo para meus alunos. A cidade de Esparta era também uma diarquia, ou seja, governada por 2 reis que mantinham posição por direitos hereditários. O interessante, né, fazendo uma subdivisão da política espartana, a gente pode falar sobre as instituições de forma breve. A Pela, Assembleia Espartana, Jerúsia, Conselho de Ancião formado por 28 esparciatas com mais de 60 anos, comparável ao Senado romano, né, que copiou os gregos. Conselho dos Éforos, formado por 5 esparciatas que detinham grandes poderes, administrando tanto a Pela quanto a Jerúsia. Os membros desse conselho, dos Éforos, eram eleitos para ocupar sua posição pelo prazo máximo de 1 ano. A religião de Esparta era voltada na crença de deuses gregos, nos olímpicos e naqueles que não residiam no Monte Olimpo. Uma curiosidade, né? Caso houvesse um festival religioso em curso, a mobilização militar para o envolvimento em algum conflito poderia ser interrompida. E um dos festivais mais importantes religiosos de Esparta era a Carneia, realizada em homenagem ao deus Apolo, um deus muito importante para os espartanos. E também o outro deus mais importante ainda era o Ares, o deus da guerra. A educação de Esparta era um sistema conhecido como agogia, ou seja, homens nascidos nas famílias esparciatas eram obrigatórios ter essa educação. Os homens iniciavam a sua educação aos 7 anos de idade e só encerravam aos 30. E a partir do século 6 a.C., se iniciou o auge de Esparta. E isso se estendeu até o século seguinte. Esparta chegou a ser uma das cidades mais poderosas da Grécia e liderou uma importante aliança militar, a Liga de Peloponeso. Então, o que nós vamos ver na sequência dos vídeos que eu for postando posteriormente tem a ver principalmente com as guerras travadas por Esparta, né? Então, foram importantes acontecimentos que marcaram a história da cidade de Esparta. As guerras médicas, a guerra do Peloponeso e a guerra de Corinto. As guerras médicas, a gente foi quando os espartanos e os gregos travaram combate com os medos e os persas. Então, o vídeo a seguir vai falar um pouco, vai iniciar sobre justamente esses conflitos. Então, vamos ver um pouquinho sobre a Pérsia e a sua relação direta com
a polis Esparta. Prestemos atenção no vídeo. O Império Persa, fundado por Ciro, o Grande, no século VI a.C., era uma maravilha de organização e diversidade. Estendendo-se desde o Egito e o Mediterrâneo até o rio Indo, o império abrangia uma miríade de povos, culturas e línguas. Os persas eram conhecidos por sua tolerância religiosa e administrativa, permitindo que as regiões conquistadas mantivessem suas tradições e costumes, desde que pagassem tributo e reconhecessem a autoridade do grande rei. Politicamente, o império era dividido em satrapias, províncias governadas por sátrapas, que eram responsáveis pela coleta de impostos, manutenção da ordem e fornecimento de tropas para o exército imperial. Essa estrutura permitia um controle eficiente sobre um território vastíssimo, mas também podia gerar tensões e rivalidades entre os sátrapas e o poder central. Culturalmente, a Pérsia era um caldeirão de influências, com elementos da cultura persa, elamita, babilônica, egípcia e outras. A arte persa, com seus palácios grandiosos, relevos elaborados e joias requintadas, refletia a riqueza e o poder do império. A religião zoroastriana, com seu dualismo cósmico entre o bem e o mal, era a fé dominante, mas outras crenças eram toleradas. Em contraste com a vastidão e a centralização do Império Persa, a Grécia era um mosaico de cidades-estado independentes, conhecidas como polis. Cada polis tinha seu próprio governo, leis, exército e identidade cultural. Algumas, como Atenas, experimentavam formas de democracia, enquanto outras, como Esparta, eram governadas por oligarquias ou diarquias. A cultura grega era rica e vibrante, com avanços notáveis na filosofia, literatura, arte e ciência. Os gregos valorizavam a razão, a beleza e a busca pela excelência, expressando esses valores em suas obras de arte, peças teatrais, jogos olímpicos e debates filosóficos. A religião grega, com seus deuses antropomórficos e mitos complexos, permeava todos os aspectos da vida cotidiana. Politicamente, as polis gregas eram frequentemente rivais, competindo por poder, influência e recursos. Alianças eram formadas e desfeitas. Guerras eram travadas e tratados de paz eram negociados. Essa fragmentação política, embora às vezes resultasse em conflitos, também estimulava a inovação e a diversidade cultural. A expansão persa para o oeste, especialmente a conquista da Lídia e das cidades gregas da Jônia na Ásia Menor, colocou o Império Persa em rota de colisão com o mundo grego. As cidades jônicas, embora culturalmente gregas, estavam sob o domínio persa e pagavam tributo ao grande rei. Essa situação gerava ressentimento e desejo de liberdade entre os jônios, que viam os persas como opressores estrangeiros. Em 499 a.C., as cidades jônicas se revoltaram contra o domínio persa, dando início à Revolta Jônica. Atenas e Erétria, duas polis gregas do continente, enviaram navios e tropas para apoiar a rebelião, marcando o primeiro confronto direto entre gregos e persas. A revolta foi eventualmente esmagada pelos persas, mas deixou um legado de animosidade e desconfiança entre os dois lados. Dário I, o rei persa na época da Revolta Jônica, ficou furioso com a intervenção ateniense e eretria. Ele jurou vingança contra essas cidades e começou a planejar uma expedição punitiva à Grécia. Essa expedição, lançada em 490 a.C., resultou na famosa Batalha de Maratona, onde os atenienses, liderados por Milcíades, infligiram uma derrota surpreendente aos persas. A derrota em Maratona não dissuadiu os persas de seus planos de conquista. Dário morreu pouco depois, mas seu filho Xerxes primeiro retomou os preparativos para uma invasão em grande escala da Grécia. Xerxes reuniu um exército e uma frota gigantescos, determinados a submeter toda a Grécia ao domínio persa. Diante da ameaça persa iminente, as polis gregas se viram forçadas a considerar a possibilidade de uma aliança. No entanto, a história de rivalidade e desconfiança mútua tornava essa união difícil. Esparta, com seu poderoso exército, era vista como a líder natural da resistência grega.
mas muitas outras cidades-estado hesitavam em se submeter à sua autoridade. Apesar das dificuldades, uma Liga Helênica foi formada, com o objetivo de coordenar a defesa da Grécia contra a invasão persa. Esparta e Atenas, as duas maiores potências gregas, desempenharam papéis de liderança na Liga. Mas muitas outras cidades-estado também participaram, cada uma contribuindo com tropas e navios. Essa união, embora frágil e marcada por tensões internas, representava um passo crucial na história grega, demonstrando a capacidade das polis de se unirem diante de um inimigo comum. A ameaça persa, portanto, não era apenas um conflito militar, mas um choque de civilizações, um confronto entre diferentes formas de governo, culturas e visões de mundo. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva. Um grande abraço. Até a próxima.